Paz, irmãos, tudo bem? Graças a Deus, mais um dia nós podemos estar aqui reunidos juntos, para ter um encontro com Deus, para ouvir Deus falar através da leitura da sua palavra conosco. Neste momento eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia comigo, a desligar, os sons aí, desliga a televisão, muta o celular, ouve Deus falar através da leitura, irmãos, amém? Vamos abrir nossa Bíblia, em Êxodo, capítulo 31 e o 32. Vamos ver o que Deus quer falar conosco nessa noite, amém? Ouvir a voz de Deus, irmãos, isso é que faz a diferença em nossas vidas, Ouvir a voz do nosso Senhor. Nós podemos ter um dia diferente a partir do momento que nós começarmos a ouvir a voz de Deus, amém? Então, eu sei que é noite agora, mas a partir de agora da nossa vida a gente pode toda manhã ter o desejo de ouvir a voz de Deus, porque Deus, ele é um Deus que se relaciona, e se ele se relaciona, ele está aberto a relacionamentos. Então eu e você podemos falar com Deus o dia todo, amém? Vamos orar, pedir que o Espírito Santo de Deus nos ilumine, nos enche, nos capacita esta noite para que a gente possa transmitir aquilo, ler a palavra, e que o Espírito dele possa trazer sobre o nosso coração aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe apraz. Amém? Pai, em nome de Jesus, nessa noite queremos agradecer ao Senhor pela tua misericórdia, pela tua bondade, por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Se estamos aqui é porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem permitido, Senhor, que nós contemplemos a Tua presença, a Tua glória, Jesus. Neste momento, Senhor, iremos ter um encontro contigo através da leitura da Tua palavra, que o Senhor, neste momento, possa, através do Teu Espírito, trazer iluminação sobre as nossas vidas, entendimento, Senhor, para que nós possamos compreender, ó Deus, aquilo que está escrito, Senhor, e trazer verdades para o nosso coração. Verdades essas, Senhor, que nos direcionará, dará um norte sobre as nossas vidas, dará um norte sobre os nossos corações. Senhor, nos abençoa a minha vida, a vida dos teus filhos, e que o Senhor venha ter liberdade neste momento para nós deixarmos o Senhor falar conosco através da leitura, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço. Amém. Amém. Amém, irmãos? Pastor Malek está aí também conosco. Vamos ler a palavra de Deus, uma palavra essa que está lá, no livro de Êxodo, capítulo 31, a partir do versículo 1, nós vamos ler, A palavra de Deus, irmãos, ela nos diz o seguinte, Êxodo 31. O Senhor disse a Moisés: Veja, escolhi especificamente Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. Enchi-o do Espírito de Deus e lhe dei grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Ele é exímio artesão, perito no trabalho com ouro, prata e bronze. Tem aptidão para gravar e encravar pedras preciosas e entalhar madeira. É mestre em todo tipo de trabalho artístico. Para ajudá-lo, designei pessoalmente a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Além disso, conferi habilidade especial a todos os artesãos de talento para que façam tudo o que lhe ordenei. A tenda do encontro, a arca da aliança, a tampa da arca, que é o lugar de expiação, todos os objetos do tabernáculo, a mesa e seus utensílios, o candelabro de ouro puro e todos os seus acessórios, o altar de incenso, o altar do holocausto e todos os seus utensílios, a bacia de bronze e seu suporte, o vestuário finamente confeccionado, as roupas sagradas para o sacerdote Arão e as roupas para os seus filhos usarem em seu serviço como sacerdotes, o óleo da unção, o incenso perfumado para o lugar santo. Os artesãos deverão fazer tudo conforme eu lhe ordenei. Irmãos, que maravilha
esses primeiros 11 versículos, porque nós vemos Deus ele levantando dois homens. Deus destaca dois homens aqui. E diz a Bíblia que Deus derramou do Espírito dele sobre esses homens e ele permitiu com que esses homens criassem todos os utensílios do templo, conforme Deus ordenou. Deus designou pessoas, Deus capacitou pessoas para que a vontade dele fosse feita. Todos os objetos, conforme Deus queria, fosse feito, fosse cumprido, igualzinho como Deus planejou. E note, irmãos, que esses homens já eram homens que já tinham uma certa habilidade. O que Deus fez com ele foi o seguinte: apenas deu mais capacidade para a vida desses homens. Penso eu comigo, irmãos, que todos nós, eu e você, temos dons naturais. Cada um sabe fazer uma coisa, cada um de nós aqui temos um dom. E Deus, ele, na sua misericórdia, ele pode pegar deste nosso dom, irmãos, e sabe fazer o quê? Derramar mais o Espírito dele sobre as nossas vidas. E esse nosso dom se tornar um serviço para ele. Algo que vai glorificar o nome dele. Então, meus amados irmãos, se você tem dons naturais, consagre esses dons ao Senhor também. Consagre a sua vida ao Senhor. Nós estamos falando aqui do templo, onde tudo era consagrado ao Senhor. Então pega o seu dom natural, aquilo que Deus já deu para você desde quando você nasceu, e consagre ao Senhor. E certamente Deus irá fazer do seu dom algo que glorifique o nome dele. Amém? Então esse primeiro 11 versículos, a gente poderia falar muito mais aqui, mas o tempo não nos permite. Mas aqui a gente pode ver desse sentido aí de Deus capacitando, Deus chamando pessoas com seus dons, mas mesmo assim fazendo dos seus dons algo que glorifique o nome de Deus. Amém? Verso 12. Em seguida o Senhor disse a Moisés: diga ao povo de Israel, guarde o meu sábado, pois ele é um sinal entre mim e vocês de geração em geração, para que saibam que eu sou o Senhor, que o santifica. Guardem o sábado, pois é dia santo para vocês. Quem profanar será executado. Quem trabalhar neste dia será eliminado do meio do povo. Vocês têm 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia será um sábado de descanso total, um dia consagrado ao Senhor. Quem trabalhar no sábado será executado. Os israelitas guardarão o sábado, celebrando de geração em geração, como uma aliança para sempre. É um sinal permanente entre mim e o povo de Israel, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, mas no 7º dia descansou e se revigorou. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas de pedras gravadas com os termos da aliança, escritas pelo dedo de Deus. Amém? Aí nós encerramos, irmãos, o capítulo 31, bem curtinho, Vai ser uma Maria também, bem curtinho. Então nós vimos no primeiro momento, do verso 1 ao verso 11, que Deus capacita, Deus usa da nossa própria capacidade, não no sentido que a gente é alguma coisa, irmãos, entenda bem. Deus usa daquilo que Ele já derramou sobre nós, Foi Deus que nos formou. E Ele derrama do seu Espírito para que aquilo seja mais ainda profundo, que aquilo glorifique o nome dEle. Na sessão seguinte, do verso 12 ao 18, nós vamos ver a história do mandamento do sábado. Porque Deus fez tudo em 6 dias, no 7º descansou. Que Deus ele trabalhou, no 7º ele descansou. Mas o que me chama a atenção nesse dia de sábado, irmãos, não é bem o dia de sábado de fato, mas é a ordenança de Deus que em um dia da semana, irmãos, será um dia que a gente precisa ter total dedicação a Deus. A Bíblia fala, irmãos, que os israelitas, olha, vou voltar aqui no versículo para os irmãos verem, verso 16, aí olha o que está dizendo.
Os israelitas guardarão o sábado. Para quê? Celebrando de geração em geração, como uma aliança para sempre. Então Deus faz o seguinte: por que nós devemos ter um dia para o Senhor? Para celebrar o Senhor, glorificar a Deus de todo o restante da semana que Ele fez por nossas vidas, trabalhou em nosso favor, nos guardou, nos livrou, para a gente chegar nesse dia e sabe fazer o quê? Celebrar Ele. Então, um dia específico da nossa vida, para quê? Para celebrar o Senhor. E a Bíblia, no verso 17, olha que interessante. Deus está dizendo: é um sinal permanente entre mim e o povo de Israel, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra. Então, nós temos 6 dias da semana que a gente trabalha. E no 7º dia, a Bíblia diz que Deus descansou e se revigorou. Irmãos, Deus colocou um dia para nós descansar e se revigorar. Um dia para a gente olhar para trás e dizer: olha, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui Deus tem sido conosco. E a partir neste dia eu quero tirar esse dia para o Senhor. Deus aqui não estava determinando de fato um dia cravado. Para os israelitas era o sábado, mas para nós Deus não está aqui determinando um dia cravado, é o dia tal. Mas Deus quer que ao menos um dia na nossa semana, irmãos, a gente possa se dedicar ao Senhor. E nós, Igreja Evangélica Sérgio Sardenha do Parque Presidente Dutra, nós temos compromisso praticamente a semana inteira. São dias, né? Tirando momentos dos nossos dias para a gente se dedicar ao Senhor. Começamos lá na segunda-feira, 8h30 da noite, leitura da palavra. Quarta-feira, né? Terça-feira, de manhã e de tarde, oração na igreja. Quarta-feira, leitura da palavra aqui comigo às 8 horas. Quinta-feira, culto às 8 horas, transmissão online. Sexta-feira, leitura da palavra pela manhã com o pastor Rodrigo. Sábado nós estamos descansando. Domingo de manhã, escola dominical. Domingo à noite, culto, né, presencial na igreja online, em comunhão com os irmãos. Olha que maravilha, irmãos. Nós conseguimos entender que não fazemos a lei, mas nós somos tão gratos a Deus que a gente se compromete de participar, na medida do possível, de todos esses trabalhos, esses eventos. Por quê? Porque nós não estamos falando de nós mesmos, nós estamos falando de quem? Do Senhor. Nós estamos falando aqui da qual palavra? Da palavra de Deus. Nós estamos louvando a quem? Deus. Nós estamos estudando o que? A palavra de Deus. Então nós estamos se enchendo de Deus. Então por isso é um privilégio para mim e para você podermos estar toda semana, irmãos, com todos esses dias, podendo ocupar tempo para o Senhor. Amém? Então não desperdice, né, todos os eventos que a gente consegue fazer, participar, providenciar os irmãos. Amém? Então, Deus descansou e se revigorou. Deus quer que eu e você também descansemos e nos revigoremos. Para quê, irmãos? Para que a gente não se enfade, para que a gente não se canse. Jesus andava com seus discípulos e ele parava e as pessoas faziam o quê? Lavavam os seus pés. Lavava os pés um dos outros. Para quê? Para revigorar, para dar um tempo de descanso e continuar caminhando um pouco mais. Então Deus pede, ao menos que nós dediquemos um dia para descansar e nos revigorarmos diante da presença dele. Amém? Então a gente encerrou o capítulo 31. Agora nós vamos para o capítulo 32, irmãos, né? O capítulo 32 de Êxodo, um pouco mais longo, mas também nós iremos, né, aprender uma coisa muito importante aqui nesse texto, amém? Êxodo capítulo 32, verso 1. Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: tome uma providência, faça para nós deuses que nos guiem.
Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos trouxe da terra do Egito para cá. Arão respondeu: tire as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, seus filhos e filhas e traga-me para cá, para mim. Todos tiraram as argolas de ouro e as levaram a Arão. Ele recebeu o ouro. Ele quem? Arão. Arão recebeu o ouro, derreteu o ouro e trabalhou nele, dando-lhe a forma de um bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: ó Israel, estes são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa para o Senhor. Na manhã seguinte, o povo se levantou cedo para apresentar holocaustos e oferta de paz. Depois todos comeram e beberam e se entregaram à farra. O Senhor disse a Moisés: rápido, desça do monte. Seu povo que você tirou da terra do Egito se corrompeu. Como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado. Derreteram o ouro e fizeram um bezerro, curvaram-se diante dele e lhes ofereceram sacrifício. Dizem: ó Israel, estes são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Então o Senhor declarou: vi como este povo é teimoso e rebelde. Agora fique de lado, e eu lançarei contra eles minha ira ardente e os destruirei. Depois farei de você, Moisés, uma grande nação. Vamos parar um pouquinho aí, irmãos. Olha o cenário. Nós encerramos o capítulo 31 dizendo que Moisés estava no monte falando com Deus, recebendo a orientação de Deus, as tábuas. Só que no capítulo 32 nós iniciamos a leitura vendo, irmãos, o quê? Que Moisés estava demorando lá no monte. Deus estava falando com Moisés, estava recebendo a orientação de Deus. O povo pressionou Arão e falou para Arão: toma uma providência, rapaz. Nós estamos aqui há tantos dias sem adorar. Nós precisamos de um Deus para nos guiar. Irmãos, esse povo não tirou essa ideia do nada. Esse povo tirou lá do Egito. Porque no Egito, na falta de um Deus, tinha outro Deus. Na falta de um Senhor, tinha outro Senhor. Então eles sempre tinham um Deus para adorar. Então eles ali estavam desesperados porque eles queriam um Deus para adorar. E pressionaram Arão para Arão fazer isso. Arão, irmãos. Arão. De vez ele lembrar que Deus falou que ele é o único Deus que não pode fazer imagem de estátua. Lá Êxodo 20, que nós já lemos. Arão. Em nenhum momento a Bíblia apresenta para nós que ele... Opa, peraí, não é assim que funciona, gente. Não é assim que funciona. Deus já deu uma ordem para nós. E não, Arão fala assim: que tira os seus ouros. Tira aí tudo que vocês têm de ouro aí e dá aqui para mim. Arão recebe esse ouro, derrete esse ouro, trabalha nesse ouro. Ou seja, faz o formato desse ouro de um bezerro. Quando o povo vê aquele bezerro, o povo começa a adorar, fazer sacrifício, fazer festa, fazer um auê com aquele Deus, com aquele bezerro, melhor dizendo. Deus orienta Moisés, fala: Moisés, desce depressa, porque o povo está fazendo abominação lá embaixo, coisa que eu detesto o povo está fazendo. E olha, Moisés, eu vou destruir esse povo, mas de você, Moisés, eu vou fazer uma grande nação. Deus estava ali, irmãos, falando para Moisés: Moisés, a minha promessa, a promessa que eu fiz lá para Abraão, Isaque e Jacó não morreu, mas esse povo eu vou destruir. Esse povo eu vou destruir. Mas de você eu farei uma grande nação. Deus, irmãos, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu algo, ele vai cumprir. E Deus não poderia destruir todo mundo aqui, porque senão ele não conseguiria cumprir a sua promessa. Mas Deus então coloca no coração de Moisés algo bem interessante. Olha o que está dizendo aí o verso 10 em diante. Verso 11. Moisés, porém, tentou apaziguar o Senhor seu Deus. Ó Senhor, exclamou ele. Ele quem? Moisés, né? Por que está tão irado com teu próprio povo que tiraste do Egito com tão grande poder e mão forte?
Por que deixar os egípcios dizerem? O Deus deles os resgatou com a má intenção de exterminá-los nos montes e apagá-los da face da terra? Deixa de lado a tua ira ardente, arrependa-te quanto a esta calamidade terrível que ameaçaste enviar sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó, assumiste um compromisso com eles por meio de juramento, dizendo: tornarei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, e eles a possuirão para sempre. Então o Senhor se arrependeu da calamidade terrível que havia ameaçado enviar sobre o povo. Note, irmãos, nesses versículos a gente vê Moisés intercedendo, irmãos, para o povo. Nós vemos Moisés ali falando para Deus, falando assim: Senhor, Moisés tinha intimidade com Deus, né? Senhor, não executa isso não. O Senhor tem uma promessa a se cumprir. O Senhor prometeu para Abraão, Isaque e Jacó, seus servos. Irmãos, note aqui, Deus não estava se curvando diante de Moisés, não. Deus estava permitindo Moisés expressar com seus próprios lábios que eles tinham uma promessa para viver. É diferente, irmãos, quando a gente quer colocar as pessoas, né, conforme o nosso jugo, nosso gosto, ou quando a gente lembra uma pessoa: olha, você fez uma promessa, você tem uma promessa, neste momento você está com a cabeça em outro lugar, você tem uma promessa. Não se deixe ser vencido pela provocação deste povo. Eu e você, irmãos, também temos um Jesus que toda vez que nós pecamos, o desejo de Deus é nos exterminar. Mas toda vez a Bíblia fala lá em 1 João que esse Jesus chega diante do Pai como um advogado, intercedendo por nós. E aí Jesus talvez faz Deus lembrar de que existe uma promessa também para mim e para você. Que todos aqueles que creem em Senhor Jesus Cristo serão salvos. Que aqueles que têm a marca do sangue do Cordeiro serão salvos. Deus é santo e não aceita pecado. Mas por causa do amor do Filho dele para com as nossas vidas, Deus ainda permite nós ainda sermos resgatados. Moisés aqui estava para mim, né, na tipologia de Cristo. Nós sabemos que não podemos adorar outros deuses, nós sabemos que a gente não pode pecar, adulterar, mentir, falar mal do irmão. A gente sabe de todas essas coisas, irmãos, que a gente não pode enganar o próximo, que a gente não pode cobiçar as coisas do próximo. A gente sabe de todas essas coisas, mas vira e mexe a gente está cometendo os mesmos erros sempre. Deus olha do céu: eu vou exterminar o Lucas agora, porque de novo ele está errando nisso. Aí entra Jesus e fala assim: não, Senhor, isso aqui é uma promessa para mim. Eu já paguei pelo pecado dele. E deixa que eu entendo com ele. Deixa que eu me entenda com ele. Aí Moisés desce do monte. E ele fala o seguinte: em seguida Moisés se virou e desceu o monte. Trazia nas mãos as 2 tábuas da aliança que estavam escritas dos 2 lados, frente e verso. As tábuas eram obra de Deus. Cada palavra tinha sido gravada pelo próprio Deus. Quando Josué, olha Josué já aparecendo aqui, quando Josué ouviu o alvoroço do povo que gritava lá embaixo, disse a Moisés: parece que há uma guerra no acampamento. Moisés respondeu: não são gritos de vitória, nem lamentos de derrota. Ouço barulho de festa. Quando se aproximaram do acampamento, Moisés viu o bezerro e as danças e ficou furioso. Jogou as tábuas de pedra no chão e despedaçou ao pé do monte. Tomou o bezerro que havia feito e o queimou, moeu até virar pó, jogou na água e obrigou os israelitas a bebê-la. Por fim dirigiu-se a Arão e perguntou: o que este povo lhe fez para que você os levasse a cometer tamanho pecado? Não fique tão furioso comigo, meu senhor, respondeu Arão. Você sabe como este povo é mau.
Eles me disseram: faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com este Moisés que nos trouxe da terra do Egito para cá. Então eu lhes disse: quem tiver joias de ouro, tire-as. Quando eles as trouxerem para mim, quando eles as trouxeram para mim, simplesmente eu joguei no fogo e saiu este bezerro. Moisés viu que Arão havia permitido que o povo se descontrolasse completamente, dando motivo de zombaria a seus inimigos. Moisés, irmãos, ele faz aquilo que Cristo vai fazer conosco. A Bíblia fala que Moisés desceu do monte depressa, catava ali o escrito de Deus, ali os termos da aliança, aquilo que Deus queria fazer. Josué viu o barulho e falou: nossa, parece barulho não é barulho de vitória, nem barulho de lamento, mas é de dança, é de festa, o som é diferente. Há vários tipos de sons, irmãos, que a gente pode emitir diante de Deus. Nós temos o grito de vitória, né? Tá aqui, o grito de vitória. A gente tem o grito de lamento e a gente tem o grito da farra, da festa, né? Então, Moisés olha e fala: não é vitória nem lamento, é farra, é festa. Moisés desce, começa a ver aquilo lá, pega, na hora que ele vê o bezerro, começa a destruir tudo esse bezerro de ouro, esse Deus lhe criado. Moisés destrói tudo, moe ele, joga na água, pede para os israelitas beber a água agora. Vocês querem um Deus? Então vocês vão beber esse Deus. Moisés é nervosinho. Vocês vão beber desse Deus agora então. Bebe aquela água com pó de ouro misturado. Quando ele olha para Arão ficou cuidando do povo, irmão. Arão ficou cuidando do povo. Quando ele confrontou Arão ele responde, fala assim: olha, quando eles trouxeram para mim, né? Primeiro Arão fala assim: não, Moisés, você sabe, meu senhor, esse povo é mau, eles me pressionaram, eles fizeram isso, aquilo, me forçaram a fazer isso, aquilo, tal. Você sabe que ele é mau. Então eu disse para eles: quem tiver joia, traz aqui para mim. E eles trouxeram, eu joguei no fogo aí e saiu esse bezerro. Bom, Arão é tão mentiroso, mas tão mentiroso, que nós já lemos ali nos versículos anteriores, no verso 4, ele dizendo: Arão recebeu o ouro, derreteu e trabalhou nele, dando-lhe a forma de um bezerro. Então, Arão foi confrontado. Jesus também confronta o meu e o seu pecado. Por que ele confronta o meu e o seu pecado? Porque ele quer ver um verdadeiro arrependimento na nossa vida, irmãos. Nós já sabemos de tudo que é errado que a gente faz. A gente sabe. Mas quando a gente comete, Deus quer nos destruir. Mas Jesus entra na frente e fala: não, peraí, calma aí. Deixa eu trabalhar nele. Jesus quer destruir todo esse mal do nosso coração, todo esse mal da nossa vida, irmãos. E quer nos confrontar. Como ele confrontou Arão aqui, Moisés confrontou Arão e falou assim: você permitiu, Arão. Você permitiu que o povo se descontrolasse completamente, dando-lhe motivo de zombaria aos seus inimigos. Eu e você, irmãos, nós permitimos com que nós nos descontrolemos, com que nós abandonemos as ordens de Deus e vivemos os nossos próprios desejos, eu e você. Porque é o mal que está dentro de nós, irmãos, é a idolatria, é o senso de querer ser maior do que todos que existem dentro do nosso coração. Mas Jesus não deixa barato. Jesus confronta o nosso coração. E aí? A quem você vai servir? Quem você vai adorar agora? Quem? Quem que de fato tirou vocês lá do Egito? Quem que abriu o mar? Quem que deu pão? Quem que deu água? Quem que deu coluna de fogo? Quem que deu nuvem de dia protegendo? Quem que fez tudo isso? Quando nós somos confrontados, irmãos, não é para nos matar, mas é para nos dar vida. Jesus nos confronta para nos dar vida, e vida com abundância. Verso 26. Portanto, colocou-se à entrada do acampamento e gritou. Agora Moisés vai tratar com o povo.
Todos que estiverem do lado do Senhor, venham até aqui e junte-se a mim. E todos os levitas se reuniram ao redor dele. Moisés lhe disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um de vocês pegue a sua espada e vão e voltem de uma extremidade à outra do acampamento. Matem todos, até mesmo seus irmãos, amigos e vizinhos. Os levitas obedeceram a ordem de Moisés e cerca de 3.000 pessoas morreram naquele dia. Então Moisés disse aos levitas: hoje vocês se consagraram para o serviço do Senhor, pois obedeceram mesmo quando tiveram de matar seus próprios filhos e irmãos. Hoje vocês receberão dele uma bênção. Vou parar por aqui. Irmãos, daí Moisés ele vai executar aí o juízo por ordem de Deus no povo. Então Moisés olha assim para o povo, né, na entrada do acampamento, e fala assim: quem de fato está do lado do Senhor, vem para cá, vem aqui comigo. E os levitas foram para lá, irmãos. Os levitas foram lá e Moisés ele fala assim: agora então vocês devem tomar a espada, tomem a espada e matem. Cerca de 3, verso 26, colocou a entrada e gritou: todos que estiverem do lado do Senhor, venham até aqui e junte-se a mim. E todos os levitas se reuniram ao redor dele. Moisés disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, cada um de vocês pegue a sua espada e vão e volte de uma extremidade à outra do acampamento. Matem todos, até mesmo seus irmãos, amigos e vizinhos. Os levitas obedeceram a ordem de Moisés e cerca de 3.000 pessoas morreram naquele dia. Então eles foram de uma extremidade à outra, irmãos. Quem não estava com o Senhor acabou morrendo naquele dia. Quem não de fato estava com o Senhor acabou morrendo naquele dia. E aí eu me reporto lá em Apocalipse, irmãos. Eu vejo Moisés sendo como Jesus e os anjos indo sobre a terra. Aqueles que não tiverem a marca do Cordeiro serão mortos. Mas aqueles que tiverem serão salvos. Aí Moisés disse para os levitas: olha, hoje vocês se consagraram para o serviço do Senhor, pois obedeceram mesmo quando tiveram que matar seus próprios filhos e irmãos. Hoje vocês receberão dele uma bênção. Irmãos, eu vejo aqui, a gente precisa entender o espírito da Escritura do Antigo Testamento. Nós estamos num contexto de idolatria. Nós estamos num contexto de adoração a outro Deus e não Deus verdadeiro. Quando Deus dá a ordem, então, para matar, todos aqueles que não estão do lado do Senhor, tinha irmãos, irmãs, vizinhos, parentes. E as pessoas que estavam do lado do Senhor tiveram que matar essas pessoas porque eles não estavam do lado de Deus. E aí a gente começa a imaginar, começa a pensar assim: o que esse texto tem a ver conosco hoje, então, já no Novo Testamento, com Jesus, aquilo e tal. Aí eu recordo para aquilo que o próprio Jesus falou: aquele que não aborrecer pai, mãe, irmão, por causa de mim, não é digno de mim. Ou seja, o único que deve estar no centro do nosso coração é Jesus, é o Senhor, mas ninguém. Ainda que esse alguém seja pai, mãe, irmã, filho, filha, esposa, esposo, vó, neto, sobrinho, independente quem seja, o Senhor deve estar em primeiro lugar na nossa vida. E Moisés falou: hoje vocês se consagraram, hoje vocês de fato se mostraram que vocês estão servindo ao Senhor. E por causa disso vocês receberão uma bênção dele hoje. Aí Jesus ele olha e fala assim: aquele que deixou pai, mãe, irmão por causa de mim, já recebeu o seu galardão. Já recebeu o seu galardão. E aí, irmãos, cada um sabe o que é o galardão que Deus deu. Mas precisamos entender. Nós estamos num texto falando sobre idolatria. Tome cuidado com aquilo que você coloca no centro do seu coração, como Deus na sua vida. Tome muito cuidado.
porque pode chegar um tempo em que Jesus manda executar, ver mesmo quem está do lado de Deus e quem não estiver. E as consequências são terríveis. Para nós encerrarmos, irmãos, daria para a gente falar muito mais aqui, mas eu preciso, né? Verso 30. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um pecado terrível, mas eu subirei ao monte e me encontrarei com o Senhor outra vez. Talvez eu consiga fazer expiação por este pecado. Moisés voltou ao Senhor e disse: que pecado terrível este povo cometeu. Fizeram para si deuses de ouro. Agora, porém, eu te suplico que lhes perdoe o pecado. Do contrário, apaga meu nome do registro que escreveste. O Senhor, porém, respondeu a Moisés: apagarei o nome de todos que pecarem contra mim. Agora vá e leve o povo a um lugar da qual eu lhe falei. Veja, meu anjo irá à sua frente, e no dia do acerto de contas, certamente eu castigarei este povo pelo pecado que cometeram. Então o Senhor castigou severamente o povo, por causa do que fizeram com o bezerro que Arão lhes tinha construído. Meus irmãos, saiba de uma coisa: nada ficará impune diante dos olhos de Deus. Nada. Por mais que a gente interceda uns pelos outros, por mais que a gente suplique: Senhor, perdoa o pecado do meu parente, perdoa o pecado do meu filho, perdoa o pecado da minha esposa, do meu esposo, Deus irá julgar cada um individualmente. E Deus só vai apagar o nosso nome do livro da vida de todos aqueles que pecarem contra Ele, continuar a pecar contra Ele. Do contrário, irmãos, se houver um arrependimento verdadeiro no nosso coração, Deus é o primeiro a nos lembrar, dizendo que do nosso pecado Ele joga no mar do esquecimento. Ele não faz nem conta de querer saber o nosso pecado. Mas se nós pecarmos, aí Ele vai nos julgar, vai nos castigar por isso. Meus irmãos, hoje Jesus está aqui para perdoar os nossos pecados, o meu e o seu pecado. A gente constrói vários ídolos na nossa vida. E um dos ídolos que persegue a nossa vida é o meu próprio ídolo, o eu. O eu é o meu ídolo. Porque todas as vezes que palavras, situações ou circunstâncias que são contrárias àquilo que eu quero conforme seja, eu fortifico esse Deus dentro do meu coração e não me dobro. Eu falo: não, mas eu não acredito assim, mas eu não vejo assim, mas eu não creio assim, mas eu. E esse Deus vai cada vez mais forte. Enquanto Jesus está dizendo: não é o Zeus da vida que vai levar você para algo melhor, mas sou eu, o Jesus. Eu e você às vezes se esforçamos tanto, sendo que o segredo é a gente amar Deus de todo o nosso coração, se entregar a Ele verdadeiramente. E o convite hoje está feito. Todos quantos quiserem receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, Ele está aí agora com você. E você pode orar e falar com Ele, pedir perdão, pedir, dizer: Senhor, tira o eu do centro e venha o Senhor como centro na minha vida. Esse texto de Moisés que a gente viu, irmãos, serve muito para nós hoje. A gente depende de Deus. Por mais que pessoas orem, supliquem por nós, um dia nós prestaremos conta. Então hoje é tempo de eu e você pedirmos para que os nossos pecados sejam lançados no mar do esquecimento.
E quando chegar a nossa hora de se apresentar diante do tribunal de Cristo, de Deus, Ele olha para nós e fala assim: não tem acusação nenhuma contra a tua vida, pode entrar, vinde bendito de meu Pai, possui por herança a terra que eu vos tenho preparado. Amém, meus irmãos? Essa é a leitura. Quero convidar os irmãos para amanhã estar comigo no culto, amém? A transmissão do culto aqui às 20 horas. Então amanhã às 20 horas nós temos o culto. Sexta-feira pela manhã, se não houver nenhuma mudança, né? Nós temos aí o pastor Rodrigo com a continuação da leitura, né? do livro de Êxodo, capítulo 33 e 34. Estamos quase acabando já Êxodo, amém? Também quero lembrar os irmãos que domingo pela manhã nós teremos a Escola Bíblica Dominical, amém? Retornamos aí com a Escola Bíblica Dominical presencial, né? E online para os adultos também, tá? Estejam presentes se os irmãos puderem, amém? A gente vai falar sobre os mormons, né? Mormonismo. Convido os irmãos a estarem comigo na Escola Dominical. Domingo à noite nós temos o nosso culto às 18 horas, presencial e online. Também esteja conosco, irmãos, né? Aos irmãos, né? Fiquem atentos às vacinações. Já estamos aí, acho que na idade de 48 anos, se eu não me engano, para tomar a primeira dose. Os que já tomaram a primeira dose vão tomar a segunda dose. Complete o ciclo da imunização para que breve a gente já possa ter mais um pouquinho, né? Poder já ter um aglomero melhor, né? Sem a máscara, todos imunizados certinho. Então vamos fazer a nossa parte, irmãos, né? Porque Deus, a parte dele está fazendo, dando sabedoria aos homens, desenvolvendo vacina, permitindo ser produzida, tal, e nós precisamos fazer a nossa. Ir lá se vacinar, né? Tomar as devidas precauções. Amém? Então, estejam conosco amanhã, comigo, né? Aqui, né? Na transmissão do culto, com a diaconisa Andressa. Na sexta-feira pela manhã ou durante o dia, o pastor Rodrigo sempre avisa com antecedência a leitura, a continuação da leitura, e no domingo de manhã lá na igreja, na Escola Bíblica Dominical, e no domingo à noite no culto. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida de cada um, amém? Que o Senhor derrame sobre a minha e a sua vida aquilo que a gente leu lá no capítulo 31, né? Que o Senhor encheu do Espírito e deu mais capacidade ainda. Então que eu e você possamos ser cheios da capacidade de Deus para a nossa vida, para que nós se engrandecemos? Não, mas para que o nome dele se engrandeça, né? Que a gente produza frutos para o reino de Deus e o nome do Senhor seja glorificado. Amém, meus amados? Deus abençoe a vida dos irmãos, tenha um restante de quarta-feira abençoado, né? Um restante de semana abençoado. Deus abençoe Mãe Inês, Mãe Maria, Mãe Leca, os irmãos aí, os irmãos que estão conosco aí, né? Se dá colocar um joinha aí, alguma coisa aí, vai aparecer para mim que eu cito o nome de quem está online aí, né? Então, que Deus abençoe a vida de cada um e que nós sejamos, irmãos, propriedade exclusiva de Deus. Que Deus reine no nosso coração, amém? Somente Ele. Independente de todas as circunstâncias, irmãos, Deus irá estar sempre conosco. Deus nunca nos deixou, nunca nos abandonou e nunca nos abandonará. É nós que o abandonamos. É nós que o deixamos. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor então, né, para amanhã nós estamos juntos aqui. Amém? Pai, no nome de Jesus, nessa noite quero agradecer ao Senhor pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade. Que o Senhor derrame sobre nós, ó Pai, a porção do Teu Espírito cada vez mais. Nos capacita, Senhor, para nós produzirmos frutos para o Teu reino e glorificar o Teu nome. Senhor, esquadrinha o nosso coração, Senhor, que nós não colocamos outros deuses, mas somente o Senhor na nossa vida. Quebra o nosso eu, quebra o nosso orgulho, quebra, Senhor, meu Pai, toda a nossa arrogância, que nós venhamos confiar somente em Ti e na Tua palavra. Jesus, nos ajude, Senhor, a não pecarmos contra Ti, a não desprezar a promessa que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Oh, meu Deus e meu Pai, abençoa nossas vidas, derrama sobre a nossa família a salvação, a cura, a libertação, porque nós cremos que o Senhor é um Deus que trabalha. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito continue nos enchendo para a louvor e glória do Teu nome. Amém. Amém, meus irmãos? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as nossas consolações e comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Todos nós dizemos
Amém, amém. Deus abençoe sua vida. Espero os irmãos amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Boa noite, irmãos.